Bom, pessoal, então agora que você já sabe como e onde comprar, né, e o valor, a gente vai abordar um pouquinho aí do conteúdo do livro, começando pelo capítulo 1, óbvio, que é a história da associação. Então lá vocês vão ver como surgiu, por que a gente criou uma associação quando já existiam outras duas no Brasil, né? E quais são os objetivos, e todos esses detalhes vão estar lá no capítulo 1. No capítulo 2 a gente vai abordar sobre conservação das aves de rapina e educação ambiental. Sim, porque a conservação e a educação ambiental é importante, porque na educação ambiental a gente ensina para os leigos ou para a população em geral a respeito das aves de rapina. É até para quebrar esse tabu, né? Que a ave de rapina é um bicho do mal, que traz azar, né? Isso, os famosos mitos. O terceiro capítulo ele vai falar sobre a história da falcoaria no mundo e no Brasil, né? Então vocês vão ver lá a provável berço da falcoaria, como é que surgiu, qual era o objetivo inicial aí da falcoaria, por que eles usavam aves de rapina, para quê, para qual serventia e todos esses detalhes. O quarto capítulo é sobre ética, né? Porque é muito importante. Você que está aí assistindo, se não for falcoeiro e come frango em casa, come boi, né? E chega lá, vê alguém realizando falcoaria, isso é um absurdo. Então, é uma contradição, é uma hipocrisia, e esse capítulo 4 aí sobre ética aborda justamente isso. Que a gente vive numa sociedade, digamos, carnívora, na verdade é onívora, né? Mas que às vezes é a falcoaria como tabu. Então, o capítulo sobre ética, ele é destinado tanto para os leigos, quanto para você que é falcoeiro e fica postando imagens indevidas na internet, achando que é bonito, achando que vai ajudar, e na verdade só piora. Enfim, mas o capítulo 4 é sobre isso, e aborda com detalhes também. Foi o Marcos Andrex que concedeu parte do seu texto aí para o livro, então agradecendo ao Marcos André. Capítulo 5 foi a Alessandra, a principal autora aí, que colheu as informações, né? Foi sobre legislação. Isso, então aborda a legislação no Brasil, que a gente tem que se basear para poder praticar a falcoaria. Quem quiser abrir uma empresa de controle, qual legislação que tem que se basear. Aborda também a questão da eutanásia, como você fazer, se pode, qual resolução de medicina veterinária aprova ou reprova esse tipo de atitude. Também a questão de viajar, né? Isso que eu ia dizer. Se você quiser viajar com a sua ave, qual documento que você tem que tirar, porque é uma grande controvérsia no Brasil, que alguns órgãos ambientais solicitam algum tipo de documento. Você chega no aeroporto, eles te mandam para o órgão ambiental fala que não tem que ter o documento, então isso varia de acordo com a cidade. E o mais importante dessa parte para a gente, falcoeiro, é abordar que a gente precisa de uma legislação específica sobre falcoaria no Brasil, porque a gente sabendo o que é permitido e o que é proibido, a gente faz com mais cuidado. O capítulo 6 vai abordar sobre biologia das aves de rapina, né? Então, boa parte desse capítulo foi concedida aí na íntegra pelo William Menck, do Aves de Rapina Brasil. Queria agradecer aí ao Menck. E dentre outras coisas que abordam nesse capítulo, tá a diferença entre águias, gaviões, corujas e falcões. Tá também a questão das aves que servem ou não para falcoaria. Por exemplo, porque uma Tito furcata, uma coruja de igreja, ela não serve para falcoaria. Falcoaria que eu falo é falcoaria. Você aí que é falcoeiro está entendendo o que eu estou falando. Porque o falcão relógio serve ou não. Então todos esses detalhes vão estar lá nesse capítulo sobre biologia das aves de rapina. É importante ressaltar também nesse capítulo que, igual o Dorival falou, o porquê que algumas aves servem para falcoaria ou não. E essas aves que não servem para falcoaria são grandes caçadoras, né, em seus hábitats naturais aí. Isso. Então, como uma ave que caça que caça muito na natureza, que pega boas presas aí, quando você tenta levar para falcoaria, não dá certo. Então tem algumas espécies aí que a gente aborda lá,
Em cada família, em cada grupo, na verdade, você vai ver lá no finalzinho uso dela na falcoaria. Capítulo 7, nutrição de aves de rapina, né? Então você que está aí junto com a gente no WhatsApp, né? Nos grupos a gente sempre vê recorrente todos os dias questionando sobre qual tipo de alimento fornecer, camundongo, codorna, pombo e por aí vai. Carne de boi, frango. Carne de boi, frango, então isso é ideal. Qual é o melhor alimento, se deve suplementar ou não. Mais importante é que tem as tabelas nutricionais de cada alimento também. Isso. Então vocês vão ver lá nesse capítulo, por exemplo, pinto, vai ter lá quantidade de proteína, de carboidrato, de vitaminas, codorna mesmo e por aí vai. Mas também não só tem isso não, tem também explicando e ensinando como acondicionar esse alimento, como você deve fornecer, se deve ser completo, se não deve ser completo. Se deve dar com vísceras, sem vísceras, com pulmão. Então todos esses detalhes vocês vão ver o porquê de tirar algumas partes da presa, descartar e porque outras são importantíssimas, né? Então está abordado aí no capítulo 7 de nutrição e bem interessante, bem completo esse capítulo. Capítulo 8, prevenção e saúde, então aborda a questão de o que fazer para a sua ave não adoecer. Então é um link entre esse capítulo, ele faz um link com a parte de nutrição também, porque você vai pegar a prevenção, a questão de limpeza, que às vezes você pode perder uma ave sem saber o motivo. É só a questão de profilaxia, prevenção. Se você fez a prevenção certinha, tudo que está indicado nesse capítulo, provavelmente sua ave não vai adoecer. Então, como reconhecer, né, os sintomas de uma ave de rapina que está doente, para poder levar correndo ao médico veterinário? Isso, porque as aves de rapina, como todo animal silvestre, né, eles escondem a maioria dos sintomas. E aí é importante você saber reconhecer os pequenos sintomas que aparecem para poder recorrer a um médico veterinário. Bom, capítulo 9, treinamento e comportamento. Então a gente queria agradecer primeiro aí a parte de comportamento, principalmente ao que se refere ao imprint, né? Explicação detalhada do Samuel Ferreira, do Senar. E depois a parte que todos esperam, né? Que quem nunca treinou uma ave ou que está começando agora, está com sua primeira ave, está meio enganchado aí nos trilhos. É a parte de treinamento, que vai desde o amansamento ao voo livre, a captura de presas no caso. Foi concedida na íntegra pelo falcoeiro aí, fundador da ABFPA, um dos sócios fundadores da ABFPA, o falcoeiro Jorge Salles Lisboa. Então eu gostaria de agradecer ao Jorge aí por conceder essa parte que talvez seja a mais esperada dentro do livro, né? O pessoal já vai com certeza direto lá nesse capítulo. Não deve, né? Tem que passar por todos, mas enfim, agradecer aí ao Jorge. Essa parte do treinamento foi parte do livro não publicado, A Arte da Falcoaria, aí de Jorge Salles. Então valeu, muito obrigado de novo pela parceria. Assim que a falcoaria cresce e vai crescer no Brasil. Nesse capítulo vocês vão aprender, como eu já falei, como treinar. A ave chegou hoje do criador, tá arisca, tá com medo de você, quer fugir. Então como é que você vai fazer para amansar ela, treinar, voar livre e conseguir, se preciso, capturar presas aí numa situação legalmente favorável. E você vai aprender como recuperar sua ave caso ela pare de obedecer, se distancie, quais ferramentas você pode utilizar para recuperar. Isso tudo está incluído aí nesse capítulo, é bem detalhado, ilustrado. E agradecer aí ao Jamaica, né, o Adeilson lá da Paraíba, que fez as ilustrações, baseado num grande livro aí de um falcoeiro de fora, só que com a nossa realidade, né, nada de casaco nas ilustrações, nada disso, na nossa realidade aqui do Brasil. Então Jamaica, brigadão aí pelas ilustrações. E para vocês terem uma ideia de como esse capítulo é importante, aqui tem 3 falcoeiros e eu e Eduardson começamos a aprender com o Dorival, claro, né, que foi o mais importante, mas a gente usou esse texto também, né, para poder aprender mesmo, porque apesar de tudo, Dorival ajuda, mas ele gosta que a gente estude. Então esse texto ajudou a gente bastante e aqui estamos, falcoeiros. No
capítulo 10 vocês vão ver como fazer os equipamentos básicos de atrelamento, que seria aí que vocês estão vendo aqui no Femoralis, ó, as traceiras, as correias, como acoplar o distorcedor a esses equipamentos, a trela, né, que vocês conhecem como lixe, e vão aprender a fazer esses equipamentos porque temos aí lojas de falcoaria no Brasil que podem fornecer, temos falcoeiros que podem lhe vender também. Só que imagine a seguinte situação, você está lá na sua casa, o gavião estourou o primeiro equipamento, do bracelete ali, a taceira da direita, do taço direito. O que é que você vai fazer? Vai comprar para esperar chegar, pode ser que ele já vá embora. E já aconteceu. Você provavelmente conhece aí alguém que já passou por isso. Então a gente aborda isso, fornece os moldes para as espécies mais utilizadas, Falco femoralis, Parabutel, entre outras, justamente para que, se preciso, você substitua, faça aí na sua casa tranquilo. No capítulo 11 e no 12, né, são complementares do capítulo 10, que é sobre equipamentos. Vocês vão ver aí o banco de moldes. Você vai querer fazer um capuz para aplomado, para falcão de coleira. Tá lá o molde, é só copiar, recortar e fazer. Tem ensinando como costurar, ensinando como colocar os serradeiros, né, os fechadores do capuz, o adorno. Todos esses detalhes vai ter ensinando e vai ter o moldezinho lá. E no capítulo 12 vocês vão ver o dialeto de falcoaria do Brasil, né? A gente pegou essa ideia aí lançada pelo Jorge lá no fórum da BFPA, só que deu uma esfriada na época e o assunto foi congelado no fórum. Eu levei esse assunto para o fórum da Associação Nordeste e aí a gente estabeleceu que deveríamos, né, ter o nosso próprio dialeto, já que a gente quer uma falcoaria genuinamente brasileira, uma falcoaria original. Então a gente apelidou, digamos, ou batizou todos os equipamentos que tem aí no ave de rapina, só que para nossa realidade, né?